Bom dia, vamos aguardar mais um pouquinho, aguardar as pessoas entrarem para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Fiquem à vontade. Aleluias. Bom dia. A gente está aguardando mais um pouquinho para as pessoas entrarem, tá? A gente já vai começar. Paz do Senhor. Pessoal, coloquei o fundo musical aqui. Se tiver muito alto, por favor, me avisem aqui nos comentários, tá bom? Me avisem aqui que eu coloquei um fundinho musical enquanto a gente não começa, tá? Nós já vamos começar mais 2 minutinhos. Bom dia, paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe o dia de vocês, que esse domingo seja um domingo maravilhoso e que essa semana seja uma semana também maravilhosa em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar nessa manhã e que Ele venha nos abençoar mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obediência, tá? A gente vai conversar, vai ser um bate-papo aí sobre obediência, tá bom? Obediência a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus amado, Pai querido, Deus santo, estamos aqui, Pai, mais uma vez, nessa manhã linda de domingo, te agradecendo por mais um dia de vida, te agradecendo porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus digno de toda honra e de toda glória. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos encher da Tua graça, nos encher da Tua misericórdia nesse dia, que o Senhor venha abençoar essa aula, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai querido Deus, bênçãos e mais bênçãos sobre nossas vidas e que possamos estar, meu Deus, com os nossos ouvidos abertos, com nossos olhos abertos, Pai querido, com nosso coração, Deus, queimando com vontade de aprender um pouquinho mais do Senhor, com vontade, Pai, de entender qual é o seu propósito para a nossa vida. Deus, eu já te agradeço por tudo, meu Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa esta aula. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, bom dia para você que está nos assistindo aí.
Bom dia, Eli. Bom dia, Rosemary. Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se à vontade nessa sala aqui, tá bom? É uma sala aberta, uma live totalmente aberta para quem quiser assistir. Hoje o tema é obediência. A gente vai falar sobre obediência e eu já vou pedir para você abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Deixa na manga aí, tá? 1 Pedro, vamos abrir lá comigo? 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Deixa aí aberto cartas na manga aí para a gente já ler daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler uma pequena introdução aqui para nós, para a gente entender sobre o que a gente vai falar hoje, né? A obediência é um fator de sucesso com a vida, né? Na vida com Deus, tá bom? Vamos lá? Então, ó, ninguém gosta de uma criança desobediente. Você aí gosta de criança desobediente? Quem tem filho sabe, né? Ela irrita os pais, incomoda os amigos, e passa a maior parte do tempo de castigo quando deveria estar desfrutando da vida. Isso acontece, gente? É verdade? Na Bíblia, Deus usa a figura pai e filho para ensinar ao cristão a necessidade de um relacionamento baseado na confiança e obediência absoluta. Então, precisa ter obediência? O pai gosta de obediência? Qual é o pai que não quer um filho obediente, né, pessoal? Nessa lição, você vai descobrir que a obediência é um dos princípios divinos, está relacionada com a oração, né? E, por incrível que pareça, com a capacidade de entender a vontade de Deus para a sua vida. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para se perguntar, até para se perguntar, até para perguntar para Deus, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Né? Você já parou para falar com Deus sobre isso? A obediência é, de fato, a maneira principal pelo qual manifestamos que estamos levando realmente Deus a sério. Então, gente, quando nossos filhos, né, quando a gente fala uma coisa e os nossos filhos nos obedecem, né, quando eles levam tudo certinho, eles entendem aquilo que o pai está pedindo, aquilo que a mãe está pedindo, significa que eles estão entendendo qual é o propósito para a vida deles no que se refere à mãe ou ao pai. De nossa parte, a mesma coisa. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que Deus quer para a nossa vida. E para entender, a obediência é um fator, é um dos caminhos, tá bom? Vamos ler lá em 1 Pedro, vou colocar aqui no nosso grupo, 1 Pedro 1,14. Gente, vou pedir para vocês assim, interajam, escrevam, se quiserem postar versículo. Se quiser fazer pergunta, digita suas perguntas aí que a gente responde, tá bom? E a gente vai conversando, tá? O objetivo aqui é a gente bater um papo mesmo e a gente conversar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, 1 Pedro 1,14. Vamos abrir? Eu já começo perguntando para vocês, né? Vou escrever aqui a minha pergunta, né? Pergunta. Você digitando aqui, tá, gente? Estou interagindo também. Você é obediente ao Senhor? Aí você vai me perguntar, obediente em que sentido, Fabiana? A gente vai entender agora. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais, que você tinha em tempos passados na tua ignorância. Né? Então, antes de você conhecer a Jesus, tá? Isso eu estou falando para quem já conhece a Cristo, para quem já anda com esse Deus maravilhoso, tá bom, gente? Então, quando você não conhecia esse Deus maravilhoso, você tinha outros desejos, fazia o que dava na telha, do seu jeitinho, né? Não pedia nada para ninguém, não perguntava nada para Deus, não tinha esse costume de ter essa conversa com o seu pai, com o nosso pai, que é esse Deus maravilhoso, né? Então, como filhos obedientes, não se amolde aos desejos que você tinha nos tempos passados da sua ignorância, tá? No passado, nós tínhamos lá aqueles desejos, nós éramos leigos, nós não entendíamos quem era esse Deus maravilhoso.
Hoje a gente entende um pouquinho, a gente caminha com ele, a gente aprende dele a cada dia, né? Bom dia, Kim. Seja bem-vinda, querida. E só que aqui está falando, se você quer ser um filho obediente, você não vai se amoldar ao desejo que você tinha na época da tua ignorância, na época que você não entendia as coisas, né? Você pega um bebê hoje no colo, uma criança, você sabe que ela não entende muitas coisas. Então, por mais que você fale, a criança vai entender? Não, ela ainda está na ignorância dela, ela ainda não te conhece direito, ela ainda não consegue compreender o que você está falando, tá? Hoje nós conseguimos compreender aquilo que Deus está falando conosco, não é verdade? Ou não? Né? Diga aí, digite aí. Você é obediente ao Senhor? Né? Você escuta a voz de Deus, né? Pergunta mais simplificada. Você costuma escutar a voz de Deus? E como você escuta essa voz? Né? Como que é que você consegue saber o que Deus quer para a tua vida? Como você consegue saber o que Deus está falando com você? Como que você está escutando ao Senhor? Né? E como você obedece ao Senhor? Você é obediente ao Senhor? Em que sentido? Coloca aqui pra gente, tá? Deixa a gente saber um pouquinho de você. Então, depois de haver nascido na família de Deus, que tipo de filho eu devo ser? Que tipo de filho, filha eu preciso ser? Eu preciso ser um filho obediente. Eu quero que a minha filha, tá? Eu quero que a minha filha seja uma menina obediente. Então, eu já estou ensinando ela no caminho que ela precisa andar. Estou ensinando ela no caminho certo, né? Então, agora que ela está começando a compreender um pouquinho do que eu estou falando com ela. Antes ela não compreendia, era só um bebê, um recém-nascido, estava ali mamando, né? O negócio dela era mamar, o negócio dela era dormir, só. Mas hoje não, hoje ela começa a entender as coisas. E com Deus, gente, é a mesma coisa. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu começo a entender o que Ele quer para a minha vida. Mais eu começo a entender, né, o propósito de Deus para a minha vida, tá? Então, de acordo com 1 Pedro 1,14, não se amolde aos desejos que você tinha na época da tua ignorância. Hoje você está conhecendo seu pai, você está tendo um relacionamento mais estreito com ele. Hoje você é um filho obediente, tá? Então, é o grande princípio aí, a gente não se amoldar. Vamos abrir comigo lá em João 14. Vamos abrir comigo João 14. Nós temos aí a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é: depois de haver crido em Jesus Cristo, como eu posso provar que eu amo esse Deus? Como que você prova que você ama esse Deus? Eu até vou colocar aqui, eu vou escrever essa pergunta aqui para você pensar. Pergunta 2, tá? Número 2. Como você prova que ama a Deus? Como? Como? Diga aí para mim. Diga aí, Marcos, como que você prova que você ama a Deus? Kim, Eli, como que você prova que ama a Deus? Como? Né? Você sabe? A gente vai abrir lá em João 14, tá? Digita aí, gente, tá? Fica à vontade. João, capítulo 14. Abra comigo João 14, do 15 ao 21. Vamos ler essa palavra maravilhosa, essa palavra que traz refrigério para nossas vidas. João 14, do 15 ao 21. Vamos ver o que Deus está querendo falar para nós, tá? A gente vai responder essa segunda pergunta. Como posso provar que eu amo a Deus? Como? Vamos lá. A partir do 15 até o 21. João 14, 15 ao 21. Diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará com vós. Escuta essa, ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e que vós está em mim e eu em vós.
Olha o 21 que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que maravilha, né? Que maravilhoso. A Eli, ela colocou aqui, né, que ela prova que ama a Deus vivendo as vontades do Pai. É exatamente isso que nós lemos aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, você quer provar que você ama a Deus? Primeira coisa, nós temos aí os mandamentos, né? Então, nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Qual é o maior mandamento? Estou digitando aqui, hein, gente, que me veio na mente agora. As coisas vão vindo na mente e a gente vai colocando, tá? Qual é o maior mandamento? Né? Vou colocar assim, o grande mandamento. Qual é o grande mandamento que Deus nos ensina? Vamos falar qual é o grande mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Gente, é todas, todas mesmo, tá? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu pergunto para você nessa manhã, essa manhã linda de domingo que nós estamos aqui, essa manhã maravilhosa, semana maravilhosa. Você se ama? Você se olha no espelho, acorda todos os dias e diz: Meu, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou abençoada, eu sou vencedora, eu sou vencedor, né? Eu tô. Assim, você se sente bem quando você levanta? Você olha para você, você se sente uma pessoa vencedora, uma pessoa abençoada? Então, eu digo para você: se sim, a resposta é sim, você está apto para amar o seu próximo. Você vai amar todos, você vai amar o seu próximo. E você vai conseguir cumprir esse mandamento maravilhoso que Deus nos ensina: amar ao seu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, é maravilhoso quando a gente se sente bem com a gente mesmo. Mas quando que a gente vai se sentir bem com a gente mesmo, né? E vem o raciocínio lógico aí, gente. O raciocínio lógico é: para eu me sentir bem comigo mesmo, eu preciso estar bem com Deus. E aí vem a chave de tudo isso. Como eu me sinto bem com Deus? Como? Como eu me sinto bem com Deus? Tendo um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Eu não posso deixar de me relacionar com Deus. Eu não posso deixar de conversar com Deus. E como que eu converso com o Senhor, gente? Eu converso com o Senhor através da oração. Eu tô orando, eu tô falando, eu tô conversando, eu tô, sabe, pedindo para Deus me abençoar. Eu tô acordando todos os dias agradecendo. Eu tô falando: bom dia, papai, tudo bem com o senhor? Como que o senhor tá? Eu tô ótimo. Me dá sua bênção, me abençoa. Coloque suas mãos sobre a minha vida. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo alimento, pelo meu emprego. É quando você acorda, você tem esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. Isso significa que você está bem com você mesmo. E você estando bem com você mesmo, você está apto para cumprir o mandamento de Deus: amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Isso significa que você é uma pessoa obediente. Isso significa que você está provando como você ama a Deus. Como você ama a Deus? Guardando os mandamentos dele. Né? A gente leu e eu vou reler aqui, tá, gente? Que eu gosto de reler, eu gosto de, sabe, focar mesmo na palavra, frisar bastante, ler 1 milhão de vezes. Esse versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama, e este será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Como que Deus se manifesta em você? Deus, ele te usa como um canal de bênção na vida das outras pessoas. Deus te usa em diversas áreas. Ele vai te usar na palavra. Ele vai te usar até nos gestos, nos abraços, naquilo que você faz pelas pessoas. Né? Não importa como você é visto pelas pessoas. Essa não pode ser a tua principal preocupação, tá?
O Franklin colocou aqui uma coisa interessante que eu vou ler aqui para nós todos. Oi, Franklin, bem-vindo. Nossa identidade em Cristo Jesus nos permite viver dentro das promessas, propósitos e no relacionamento com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, nós temos uma identidade. Que identidade é essa? Nós somos cristãos, pequenos cristos. É a identidade do Senhor, a identidade de Cristo em nossas vidas, tá? Então, esse relacionamento, ele precisa existir, tá? Relacionamento, primeiramente, com o nosso Deus maravilhoso, com o nosso Pai. Então, você quer provar que você ama a Deus? Então, guarda esses mandamentos. Guarda o mandamento do Senhor, tá? E não só guardar, mas coloca em prática isso. Então, hoje, se você entrou aqui nessa live, acordou de manhã de mau humor, sabe? Você acordou, viu que o céu tá azul aqui para mim, gente. Tá um sol, né? O céu tá azul. Mas você acordou, abriu a janela e percebeu, sente que o céu tá cinza, que as coisas não estão muito boas, que você tá entediado. Irmão, abre o olho agora. Agora é o momento de Deus abrir a tua visão e você olhar para dentro de você mesma, de você mesmo e dizer assim: eu sou vencedor. Você olhar para dentro de você e dizer: eu guardo os mandamentos de Deus, eu sou obediente, eu tenho um relacionamento com esse meu Deus. Eu quero conversar com ele agora. Então, se você acordou hoje, nessa manhã, com esse sentimento, né, de que não é vencedor, com esse sentimento de que tá tudo ruim, né, nós vamos tirar esse sentimento. Nós vamos orar aqui no final dessa aula, tá? A gente vai orar a Deus pedindo para que ele nos ensine cada dia mais. Então, gente, é importante, a gente precisa estar ligado em Deus para estar bem. Sem isso eu não consigo estar bem. Eu tenho que provar que eu amo esse Deus maravilhoso. Como? Obedecendo os mandamentos do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, colocando em prática aquilo que ele me ensinou e falando para mim mesma, ministrando em mim mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes você vai ministrar para você mesmo, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha tirar tudo aquilo que é ruim da tua vida e te abençoar de uma maneira tal, né? Não estou dizendo de bênçãos materiais, gente. Tá? E Salmo 37,5 já fala sobre isso. A gente busca primeiramente a Deus, as demais e toda a sua justiça. E as demais coisas nos é acrescentada, né? Todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é estar bem. Eu preciso estar bem comigo mesma para poder estar bem com Deus e poder cumprir os mandamentos, aquilo que ele me ensina, tá? E poder ser um canal de bênção com o meu próximo. Vamos abrir lá em João 15, eu vou digitar aqui, João capítulo 15, tá? Do 10 ao 14. Abra comigo, tá? Ainda nessa pergunta, tá? A pergunta ainda é, depois de haver crido em Cristo, como eu posso provar que eu amo esse Deus maravilhoso? Tá? Então, vamos abrir lá João 15, do 10 ao 14. Vamos ler? João 15, do 10 ao 14. Diz assim: se você obedecer os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria, olha só, a alegria do Senhor é a nossa força, hein? Para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse. Eu acabei de falar, gente. Olha que versículo lindo. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Gente, olha, vamos pensar nessa palavra maravilhosa que a gente acabou de ler. Eu estou sendo edificada aqui, né? Que toda vez que eu leio a palavra, eu também sou edificada. Aqui está dizendo no 14, olha que coisa linda. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Basta ter essa obediência, basta ser obediente para ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser o melhor amigo de Deus? Deus tem que ser seu melhor amigo. Mas você quer ser aquele amigão de Deus mesmo? Você precisa fazer aquilo que Deus está te ensinando. Você precisa ser obediente, né? E ele fala no 11, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria
Deus é um Deus de alegria. Nós servimos a um Deus de alegria. Entenda isso. Deus não é um Deus triste. Deus não é um Deus crucificado lá no madeiro, preso no madeiro. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus de alegria. Então, essa alegria precisa permanecer em nós. Então, olha quantas coisas boas que a gente tem a ganhar obedecendo ao Senhor. Né? É muita coisa boa. No 11 fala, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Gente, o que é uma alegria plena? Sabe as mulheres, quando as mulheres, né, me veio à mente agora, né, esse cenário. As mulheres como se arrumam, né, bota aquela maquiagem maravilhosa, aquela roupa maravilhosa, aquele salto, não precisa ser salto, pode ser também rasteirinha, mas ela se olha no espelho e fala, meu, eu tô plena. Eu estou me sentindo plena. Eu estou me sentindo maravilhosa. O que isso significa? Estou me sentindo completa. Com Deus, né? A gente estar pleno com Deus, ter uma alegria plena, como esse versículo 11 lá de João, para quem chegou agora, João 15, aí nós estamos lendo, João 15, do 10 ao 14, estamos aqui discutindo o versículo 11, que Jesus fala da alegria dele sobre a nossa vida. Então, essa alegria de Deus é uma alegria plena, uma alegria completa. Você não vai sentir falta de mais nada. Oi, Cris, seja bem-vinda. Você não vai sentir mais falta de nada, é uma alegria totalmente plena. Então, quando você acordar de manhã, você vai dizer assim: eu estou com Deus, eu estou me sentindo completo, eu estou me sentindo pleno, eu sou alegre, eu sou vencedor. Então, gente, Deus, ele proporciona tudo isso em nossas vidas. E o Jesus falou aqui, né? Ele fala que ele é a videira, lá no primeiro versículo e tal. E no 10 ele fala que se você obedecer os meus mandamentos, você vai permanecer onde? No meu amor. Vai permanecer. Você não vai pensar em desistir, tá entendendo? Você pode até pensar, às vezes, em desistir, porque até eu pensei, gente, já em desistir quantas vezes, né? Mas Deus está falando aqui que você não vai sair do amor dele. Você vai permanecer no amor dele. Permanecer. Mas ele dá uma condição. Se você obedecer. Se você obedecer os mandamentos dele. Se você entender qual é o propósito dele para a tua vida, você vai permanecer no amor dele. E ele dá um exemplo aqui. Ele continua no versículo. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se Jesus obedeceu os mandamentos do Pai, por que eu não vou obedecer os mandamentos do Pai? Né? Então, quer estar no amor de Deus? Você quer permanecer no amor de Deus? Você quer ter alegria plena? Você precisa obedecer. O tema hoje aqui da nossa aula para quem chegou, obediência, tá, gente? Então, nós precisamos obedecer ao Senhor, tá? Não é algo, como é que se diz? É igual quando você está na empresa, né? Tem lá o chefe e o chefe manda, o chefe fala, vai lá e faz isso para mim. O chefe, tá? O chefe faz isso. E ele fica sentado na cadeirinha lá esperando que você faça aquilo que ele mandou, né? Ele mandou. Jesus é diferente. Jesus, ele não é chefe, ele é líder. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos dá o exemplo primeiro para que nós possamos o quê? Seguir o exemplo dele. Então, ele é um grande líder. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo, é aquele que faz primeiro, é aquele que mostra primeiro. Né? Me veio à mente aqui uma palavra maravilhosa, todo mundo aqui acho que conhece essa palavra ou já ouviu, tá? Se não conhece, já ouviu com certeza essa palavra. É aquela palavra que Jesus lavou os pés dos discípulos. E os discípulos chegaram a dizer: não, Senhor, eu não sou digno que lavem o meu pé, não sou digno. Eu não sou digno. Mas Jesus falou: se eu não fizer isso aqui agora, você não tem parte comigo. Então, Jesus, ele mostra para nós primeiro. Ele mostra como faz, ele faz primeiro. O grande líder, ele faz primeiro, para que os outros, né, olhem o exemplo e falem: poxa, eu tenho que fazer também. Então, Jesus está falando aqui, se eu, que sou eu, né? É como se ele dizer, gente, eu que sou eu aqui, sou Jesus, né? Tenho obedecido os mandamentos do meu Pai,
né? E o amor dele permaneceu em mim. Então, o amor de Deus, ele vai permanecer na sua vida. Se você aprender, se você entender que você precisa ter essa atitude de respeito com Deus. Essa atitude de respeito significa obediência. E isso significa provar o quanto você ama a Ele. Tá bom? Então, acho que a gente discorreu bastante aqui essa parte, né, de como que a gente prova o nosso amor ao Senhor. Pergunta número 3 aqui. Existe alguma coisa que agrada a Deus mais do que obediência? Gente, tem alguma coisa que agrada a Deus mais do que obediência? Eu vou colocar aqui. Tem alguma coisa que agrada, vou digitando, tá? Agrada mais a Deus do que a obediência? Aí, o que vocês acham? Tem? Vamos ver na palavra se tem mesmo, se existe. Tá? Abra comigo lá em 1 Samuel 15. 1 Samuel, 1 Samuel, vamos achar Samuel aqui, lá no Velho Testamento, né? Velho Testamento, antes de 1 Reis. Então, 1 Samuel, abra comigo aí, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vou colocar aqui no grupo, tá? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos abrir comigo esse versículo? Vamos ler agora o que diz o versículo 22. Fala assim, ó. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Gente, acho que eu não preciso falar mais nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem um ditado no mundo que fala assim: prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? Prevenir é melhor do que remediar. Aqui está dizendo que obedecer, a palavra de Deus está nos ensinando que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a gente já entendeu o que é obediência, o que é obedecer a Deus. A gente já entendeu o que a gente ganha obedecendo a Deus. A gente entendeu já como eu preciso obedecer ao Senhor, como eu posso obedecê-lo. E a gente entendeu aqui que a coisa mais importante para Deus, mais importante para Ele, é que você obedeça a voz dele, que você escute a voz dele. Obedecer significa ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus, tá? Se a gente não escuta a voz do Senhor, se a gente não ouve a voz do Senhor, a gente começa a agir como um tolo, como um nécio, como um leigo, né? Então, nós precisamos, tá? Ouvir a voz de Deus. Se você não tem ouvido essa voz, você acorde todas as manhãs, ou então durante o seu dia, você ore a Deus e diga: Senhor, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra o meu coração, para que eu possa entender qual é o teu propósito. Deus, me faça ouvir a sua voz, para que eu possa te obedecer. Tá? Peça isso para Deus em oração. Se você está com essa dificuldade hoje, nesse quesito obediência, nesse quesito de ouvir a voz de Deus, ore a Ele. Peça para Ele começar a trabalhar na sua vida, tá? Porque Deus, Ele não é intruso. Ele vai fazer, ele vai tomar providências, tá? Mas só vai fazer isso se você conversar com Ele. É igual um filho com o pai mesmo, assim, carnal. Tenho lá meu filho, vocês têm seus filhos. Pense, se você não conversar com seus filhos, né? Ou se eles não chegarem até vocês e falarem: poxa, mãe, tô com problema, que eu preciso da sua ajuda para resolver. Como você vai saber que ele tá com problema? Como que você vai resolver o problema dele? Como você vai auxiliá-lo? Como Deus vai nos auxiliar se a gente não conversa com ele, que é o nosso pai, tá? Como eu vou ouvir a voz dele se eu nem converso com ele? Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, tá bom? Pergunta número 4. Qual a relação entre a obediência e a oração? Vou colocar aqui. Qual a relação entre a obediência, gente, que palavra, né?
Como os versículos, a palavra de Deus, ela traz um refrigério, né? Qual é a relação entre a obediência e a oração? Tem alguma relação? Vamos ver? Fala em 1 João 3:22. 1 João, vou colocar aqui, 3:22. Vamos abrir. Tá no finalzinho, tá, gente? Finalzinho da Bíblia. 1 João, antes de Judas, antes de Apocalipse, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 22. Vou ler aqui para vocês, tá? O versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Gente, não era essa, tá? Eu errei aqui, eu tava lendo o 2. Vamos ler o 3. Mas tá valendo também, tá? Depois vocês pesquisem aí. 1 João 3:22. Eu tava lendo o capítulo 2 aqui. Agora vai. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, você está lá orando ao Senhor, pedindo para Ele te abençoar, pedindo para Ele abrir os seus ouvidos, para Ele abrir os seus olhos, para Ele fazer seu coração queimar pela obra dele. Você está ali pedindo para o Senhor trabalhar na sua vida, te moldar, né? E aí acontece o que está escrito aqui, nesse versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Olha que coisa maravilhosa! Pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Então, você guardou os mandamentos do Senhor, você fez aquilo que é agradável ao coração dele, é impossível que quando você orar pedindo algo para ele, né, pedindo para ele te abençoar, te mudar, ou trabalhar em alguma determinada da sua vida, é impossível que ele não trabalhe. É impossível que ele não tome uma providência, ele vai tomar providência, ele vai trabalhar, ele vai ouvir tua oração, tá? Sabe por que ele vai ouvir? Ele já falou, eu vou ouvir e vou fazer aquilo que você está me pedindo. Por quê? Porque você guarda os meus mandamentos. E porque você faz aquilo que é agradável aos meus olhos. Então, quanto mais você agrada o coração de Deus, mais ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Aquilo que você, em oração, conversando com ele, pede. Vou dar um exemplo aqui, gente, um exemplo básico, né? Um exemplo bem realista. Quando um filho é aquele filho maravilhoso, obediente, aquele filho amoroso, né? Que papai e mamãe ama demais, não tem o que falar daquela criança, meu Deus, que filho, né? Quando ele chega para você e fala, poxa, pai, tô precisando disso, daqui. Agora, filha, para agora. Papai vai fazer agora, mamãe vai fazer agora, papai vai dar agora. Sabe por quê? Aí papai e mamãe vai dizer assim, porque você merece. Você está merecendo. Você está sendo um filho obediente. Você está sendo um filho maravilhoso. Você está entendendo tudo que a mamãe está falando. Você está ouvindo. Você está guardando. Você está praticando. Você está colocando em prática os ensinamentos que nós, como pais, estamos te dando. Então, Deus ele faz assim com a gente. Ele nos ensina, e quando ele vê que a gente está cumprindo aquilo que ele nos ensinou, ele olha para nós assim e fala: meu, eu tenho que te dar aquilo que você está me pedindo, eu vou te dar, você está merecendo sim. Teu boletim está azul, nota 10 para você. Então Deus ele age dessa forma. Tá? É uma barganha? Não é barganha. Isso é relacionamento. Relacionamento maravilhoso que a gente tem com o nosso Pai. Ele nos dá essa abertura de sermos filhos comunicativos através da oração, conversarmos com Ele, falar com Ele, né? Então, Deus, Ele é maravilhoso, gente. 1 João 3:22 está dizendo aí, ó, qual é a relação entre a obediência e a oração? A relação é que quando eu oro, né, quando eu peço ao Senhor, se eu estou trilhando um caminho certo da forma como Deus me ensinou, se eu estou agradando ao coração dele, ele vai ouvir a minha oração, porque eu sou obediente, tá bom? Porque eu sou obediente. Pergunta número 5. Que atitude eu devo manter, mesmo quando a total obediência à palavra de Deus implica em perseguição ou sofrimento? Muitas vezes vai acontecer isso, existe um preço a ser pago, né? Vamos abrir lá em Hebreus 12:13, comigo, vou colocar aqui,
Hebreus 12, versículo 13. Estou abrindo aqui já, tá? Vamos lá. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 13. Vamos ver o que diz? Aleluias. Todo mundo abriu? Vamos ler. Endireitai os caminhos para que os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Tá? Então, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Então, essa é a atitude que eu devo tomar, né? Uma atitude contínua, né? Dos meus caminhos, né? Eu tenho que endireitar os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. E lá no 12, vale a pena a gente ler o 12 também. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Tá se sentindo cansado? Se bota de pé. Nada de cansaço. Não tem por que se sentir cansado com Deus, tá? Se bota de pé, e aqui nem tá dizendo aqui versículo 12. Firme as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Firme suas mãos. Está se sentindo cansado? Peça para Deus colocar agora a força vinda diretamente dele, a alegria vinda diretamente dele, a motivação vinda diretamente dele para a sua vida, para nossas vidas. Então, Deus, ele nos motiva. Deus, ele é um Deus que nos motiva. Então, se eu estou me sentindo cansado, eu tenho que pedir para Deus tirar isso. Eu tenho que pedir para Deus colocar essa alegria, essa motivação dele na minha vida. Para quê? Para que meu caminho seja sempre endireitado, seja um caminho reto, um caminho bom, para que eu esteja no caminho. Nós sabemos aí, nós já lemos lá em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, ele é caminho, verdade e vida. Então, qual é o caminho certo? Jesus. Como que vai estar endireitado? Quando eu estiver no caminho de quem? De Jesus. Meu caminho vai estar endireitado, tá? Vai estar endireitado. Porque quando vir um manco atrás, ele não vai cair. Ele não vai tropeçar. Eu vou ser canal de bênção. Eu vou ser canal de bênção para o meu próximo. Meu próximo vai olhar para mim e vai se motivar através de mim. Eu vou suportar as pessoas, né? As pessoas serão suportadas por mim. Então, eu digo assim para você: acordou cansado, acordou triste? Peça para Deus tirar esse cansaço, porque esse cansaço não é dele. Jesus é alegria. Nós lemos aqui, né? E eu vou ler novamente para vocês aqui, tá bom? Hebreus 12, do 12 ao 13. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Então, força. Peça força para Deus e se mantenha no caminho. Se mantendo no caminho, você vai ser obediente. Sendo obediente, você estará agradando ao coração de Deus. Agradando ao coração de Deus, automaticamente Deus vai estar ouvindo a tua oração, vai estar ouvindo aquilo que você está conversando com Ele, aquilo que você está pedindo para Ele. Então, quer que Deus te escute, né? Quer que Deus tome providências com relação a tudo que você precisa, você tem que ser obediente, você tem que estar no caminho. Tá? Você não pode estar com o joelho vacilante, você não pode estar com a mão cansada. Você tem que pedir para Deus, você tem que falar para Ele assim: a alegria do Senhor é minha força, sim. Eu sou mais que vencedora, sim. E eu quero agradar o coração de Deus, sim. Tá? Então, essa aí foi a nossa pergunta. Quanto tempo se deve esperar para obedecer? Tem um tempo, tá? Para quem chegou agora, gente, sejam bem-vindos. O tema de hoje é obediência. Então, quanto tempo se deve esperar para obedecer? Salmo 119, vamos abrir lá. Salmo 119, versículo 60. Vamos ler o que diz Salmo 119. Salmo 119, versículo 60. A palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela nos ensina. Está tudo muito claro. Então, quando é que eu preciso obedecer ao Senhor? Quanto tempo se deve esperar para obedecer? Tem um tempo aí para esperar?
Vamos ver aqui que diz 60, tá? Vamos lá. Salmo 119, versículo 60 fala assim: apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. É para ontem, não é amanhã, não é que nem academia. Ah, eu quero começar uma dieta. Segunda eu começo. Segunda eu vou para academia, segunda eu vou fazer meu exercício. Não é dessa forma. A obediência ao Senhor é para ontem, é agora, é começar agora. Tá? Aqui está dizendo: apresso-me em obedecer aos seus mandamentos. É para ontem, meu amado, minha amada, é o quanto antes. Então não deixe para segunda-feira o que você pode fazer hoje, tá bom? A próxima pergunta é: que atitudes acompanham a verdadeira obediência? Né? O que, que é? A gente já falou tanto de obediência hoje aqui, gente. A gente já aprendeu tanta coisa, mas vamos ler aí quais são as atitudes, né, que acompanham essa verdadeira obediência. Salmo 40, versículo 8. Vou colocar aqui, Salmos 40, versículo 8. Abra comigo. Aqui é palavra o tempo inteiro, tá, gente? É Bíblia, a gente abrindo a Bíblia para comprovar, para saber o que, que Deus está nos ensinando aqui. Não é Fabiana que está falando, não, tá? É Deus. Salmo 40, versículo 8. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, que atitude? Que atitude acompanha a verdadeira obediência? Fazer a vontade de Deus. Aqui está dizendo, gosto. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Significa que é por amor, não é cumprir protocolo, tá? Muitas vezes, gente, né, até falando um pouquinho aqui de uma coisa que veio à minha mente. Muitas vezes o cristão fala assim: meu, eu vou para o culto, eu tenho que ir para o culto, porque se eu não for, o pastor vai brigar comigo. Se eu não for, meu líder vai ver que eu não fui e vai vir puxar minha orelha. Então eu vou. Essa é a tua motivação para ir para a igreja? Essa é a tua motivação para ir para um culto? Essa não deve ser a sua motivação. Da mesma forma, como aqui, para obedecer ao Senhor, nossa motivação não deve ser outra a não ser essa aqui, ó. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. É por amor, gente. Tudo é por amor, tá? Nada. A palavra de Deus já nos ensina que nada do que Deus quer de nós não é por força, nem por violência, é por amor, tá? Não é para cumprir um protocolo, é por amor. Gosto de fazer a tua vontade, oh meu Deus. Isso precisa estar no teu coração. Você precisa querer, precisa gostar. Você precisa ter prazer naquilo. Aquilo tem que te trazer felicidade. Fazer a vontade de Deus não é porque aqui eu aprendi nessa aula que eu tenho que fazer e eu vou fazer mesmo não gostando. Não é isso. É por amor. Tá? É porque eu gosto. Eu sinto prazer em ter esse relacionamento com Deus. Isso me faz bem. Então eu quero obedecer, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então, uma das atitudes é você ter amor, tá? Esse amor dentro de você, você tem que ter prazer nisso. Salmo 102. Vamos abrir lá nos Salmos. Salmos, capítulo 100, versículo 2. Vamos ler o que fala? O que nos ensina aqui? Vamos lá. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Então, atitudes. Eu vou colocar aqui, atitudes, né? Vou digitar. Amor e alegria. Olha só, primeiro a gente tem que ter amor, depois a gente precisa ter alegria. Uma coisa puxa a outra, certo? E vamos ler o terceiro aqui, Efésios 6:6. Abra comigo. Efésios 6:6. Não servindo só quando observados. Olha que legal, acabei de falar isso aqui, hein? Deus está justificando. Não servindo só quando observados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a terceira atitude é não somente quando somos observados, né? Mas eu preciso fazer isso para ter uma atitude que acompanha a verdadeira obediência. Então, é amor, alegria, né? E vou ler novamente isso aqui para a gente ficar com isso na cabeça.
não servindo só quando observados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, eu preciso agradar a quem? Ao coração de quem? Eu tenho que agradar o coração de Deus. Porque eu agradando o coração de Deus, eu vou agradar o coração de muita gente que vai estar ao meu redor também, porque eu vou ser canal de bênção para essas pessoas. Então, eu preciso agradar ao coração do Senhor. Então, são 3 atitudes: amor, alegria, e não somente quando nós somos observados, tá? E não somente para agradar aos homens. Aliás, não é para agradar aos homens, é para agradar ao Senhor, ok? Então, fiquem com isso aí no coração. Estamos já acabando aqui, tá, gente? Estamos finalizando. Qual o papel da obediência em relação a Deus? João 7,17. Fique até o fim da aula, não saia, não vai embora. Já está acabando. João 7,17. João, capítulo 7, versículo 17. A pergunta é: qual é o papel da obediência em relação a Deus? João 7, 17. Vamos lá? Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesma. Então, Deus, ele vai testificar ao seu coração, ele vai falar com você se é dele ou não. Deus vai testificar ao teu coração se ele está aprovando as suas atitudes ou não. Tá? Então, você vai saber. Você vai saber. Vai estar dentro de você essa resposta. Você vai saber. Qual é a prova que mostra que conhecemos a Deus? 1 João, capítulo 2, versículo 4. Qual é a prova que me mostra que conhecemos a Deus? Então, como que eu sei que eu conheço a Deus? 1 João 2, 4. Diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Relendo, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então, qual é o princípio aí? Guardar os mandamentos do Senhor. Se você diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos dele, você é um mentiroso. Ok? É o que está dizendo a palavra aqui, tá, gente? Não sou eu que estou te xingando, não. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Não minta. Se você não guarda os mandamentos do Senhor, não diga que conhece a Deus. Agora, se você diz que conhece a Deus, guarde os mandamentos dele. Significa que você guarda os mandamentos dele. E se você diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos dele, você é considerado um mentiroso. E a verdade não está em você. Tá? É dura essa palavra? É dura. Porque para Deus, gente, é 880. Tá? Não existe em cima do muro, ok? Ah, hoje eu guardo o mandamento do Senhor, amanhã eu não guardo mais. Ah, não, vou levando assim, empurro com a barriga. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Não é isso. Deus, ele quer que nós guardemos de verdade os mandamentos dele. Assim você pode dizer que sim, você é obediente. Sim, você está agradando ao coração dele. Tá? O Marcos colocou aqui, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos nós, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Esse amor é um amor incondicional, é um amor que a gente não tem nem como explicar, o amor de Deus para conosco, tá? E com Deus é 880. Ou é ou não é, tá? Por que que é 880? A própria palavra diz, né? Ou você é quente ou você é frio, porque o morno, ele vai vomitar da boca dele. Então, nada de em cima do muro, galera. Ou eu sou, ou eu não sou. Entendeu? Não tenho como ficar mais em cima do muro. Ou eu amo a Deus, ou eu não amo. Ou eu sou obediente, ou eu não sou obediente. Ou eu digo que conheço a Deus, ou eu digo que não conheço. Eu não posso ficar usando o nome de Deus em vão, dizendo que eu conheço a Deus, não guardo os mandamentos e sou considerado por ele como mentiroso. Eu vou ler novamente esse versículo. A gente precisa gravar esse versículo, decorar esse versículo, tá? O que Deus está nos falando aqui. Lá em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso,
e a verdade não está nele. Então a verdade não está no mentiroso. Deus não compactua com a mentira. E Deus não quer que nós sejamos filhos desobedientes. Ele quer que a gente escute a voz dele, que nós agrademos ao coração dele e que nós sejamos o quê? Obedientes a ele, aquilo que ele está nos dizendo, ouvir a voz dele, entender o propósito dele para nossas vidas. É isso que Deus quer. Deus não quer que sejamos mentirosos. Deus não quer que sejamos cristãos de 1,99. Não que produtos de 1,99 não prestam, tem produto que é bom, né? Mas não é isso. Deus quer qualidade. Deus não está preocupado também com quantidade de dias. Por exemplo, Senhor, estou orando 10 horas por dia. Mas e aí? Cadê a qualidade? Cadê o coração? Cadê o amor? Cadê a alegria? Você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso, encarando isso como um sacrifício ou encarando isso como algo maravilhoso? Então, nós lemos aqui as 3 atitudes, características que Deus aprova. É eu fazer com amor, tá? É eu ter essa alegria que vem dele, que ele vai depositar essa alegria em mim, que é uma alegria que o mundo não entende, que ninguém vai entender, só você vai entender, tá? E fazer as coisas do Senhor não somente quando nós somos observados, porque se você pensa em fazer as coisas de Deus, né, trabalhar no reino de Deus para o reino, e se lembrar de Deus somente quando você está sendo observado, você está buscando a glória dos homens, não a glória do Senhor. Nós precisamos buscar a glória do Senhor sobre nossas vidas. A nossa preocupação deve ser única. Eu quero agradar o coração do meu Pai. Essa deve ser a nossa preocupação, agradar ao coração do nosso Pai. É isso. Essa é a maior preocupação. E como eu agrado? Sendo obediente. E sendo obediente, eu tenho muito a ganhar, como nós lemos aqui. Tudo aquilo que eu pedi em oração, Deus vai me dar. Porque ele olha para mim e fala: esse meu filho é obediente, eu vou dar sim, eu vou tomar providência sim, eu vou fazer sim, filho, tá aqui. E eu não vou ficar por aí dizendo que eu conheço a Deus, sendo que eu não conheço. Eu vou dizer: eu conheço a Deus. E as pessoas vão olhar para mim, para você e vai dizer: esse conhece a Deus. Esse tem o Espírito Santo de Deus. Esse é amigo de Deus. Dá para sentir quando a gente é amigo de Deus. De verdade. Tá? Então, gente, vamos gravar isso na nossa mente. Vamos levar isso para nossa vida. Vamos levar isso para nossa semana. Se você que está aqui nessa live está com essa dificuldade, tá? De obedecer a Deus, entender qual é o propósito dele para a tua vida, entenda que não é sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Alguém se sacrificou por nós, foi Jesus Cristo. Ele se sacrificou, né? Ele foi crucificado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele já levou sobre si, sobre ele, todas as enfermidades. Ele já levou sobre ele todo o nosso pecado. Jesus já fez isso. A nossa parte aqui agora é fazer as coisas de Deus com amor, sabe? É ter esse amor de Deus, é ter essa alegria de Deus, é buscar ser obediente e principalmente entender o que é que Deus quer para nossas vidas, qual é o propósito dele para nossas vidas. E eu só vou entender isso quando eu começar a ouvir a voz dele. Se você entrou aqui hoje e você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, começa a orar e começa a pedir para Ele. Começa a conversar com Ele. E diga assim: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Me ensina, me mostra, Pai. Lembra que nós lemos na palavra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, será amado de meu Pai. Eu me manifestarei a ele. Jesus vai se mostrar para você. Deus, ele vai se mostrar para você. A partir do momento que você guardar os mandamentos do Senhor, que não é uma coisa sacrificial, é uma coisa por amor, ele vai se mostrar a você, ele vai te mostrar coisas que você nem imagina. Vocês vão ter um relacionamento mais íntimo de pai e filho. Um relacionamento bom. E esse relacionamento, a obediência é só uma consequência. Né? É uma consequência desse relacionamento maravilhoso. Porque você começa a fazer as coisas com amor. Né? Você começa a olhar para Deus com amor. Você vai ler a palavra por amor. Você não vai ler a palavra porque alguém mandou você ler a palavra. Você vai, no início pode até ser. Mas depois, se, aquilo ali vai te alimentar de uma tal forma que você não consegue viver mais sem. Então,
Esse relacionamento com o Senhor é algo muito estreito, é algo muito maravilhoso. E a obediência é um fator muito importante, né? Nessa aula de hoje, a gente falou muito sobre obediência aqui. Fator de sucesso na vida com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Espero que vocês guardem no coração de vocês cada versículo que a gente leu, que coloquem em prática, que vocês orem ao Senhor, que conversem com o Senhor, botem para fora aquilo que está te incomodando e peça para Deus tomar providências com relação a isso. Tá? E nós vamos orar aqui agora. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui também, tá bom? Pode colocar o pedido de oração específico. A gente vai estar orando aqui em nome de Jesus. E eu só quero ler só mais um versículo aqui, antes mesmo de até da gente orar. Vou dar esse tempinho para você colocar aí no grupo se você tiver algum pedido de oração, tá? Quais as bênçãos que recebemos por meio da obediência? Vamos ler lá em João 15, 10. Tá? João, capítulo 15, versículo 10. João, capítulo 15, versículo 10. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? Como Deus trabalha, né, na palavra dele, né? A palavra dele fala direto ao nosso coração mesmo. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quais as bênçãos que vamos receber? Você vai permanecer no amor de Deus. Claro que tem muito mais coisa, mas essa é uma das coisas. Então, você vai permanecer no amor do Senhor. Quer permanecer no amor de Deus? Obedeça, guarde os mandamentos, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos pedir ao Senhor, vamos agradecer por mais essa aula. Espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas, né? Todo domingo a gente vem com um tema aí para confrontar os nossos corações, tá? Para a gente aprender cada vez mais do Senhor. Eu acho super importante isso. E é uma mais para a sua vida, é um plus, tá? Lembrando que não é somente para aqueles que estão prestes a se batizar, mas está aberto para você, para qualquer pessoa que quer aprender um pouquinho de Deus aqui junto com a gente, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus amado, Deus de poder, Pai, Deus, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, porque, Pai, eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas, eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te agradeço, Pai, por estar ouvindo a tua voz, pelos meus amigos, pelos meus irmãos estarem ouvindo a tua voz. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de graça. Eu te agradeço acima de tudo, Pai, porque eu sei que o Senhor está no controle de qualquer situação. O Senhor está no controle desse país, está no controle desses governantes, está no controle da sua igreja, está no controle, Pai, dos seus filhos, está no controle de nossas vidas, de cada um de nós. Deus, eu te agradeço, simplesmente te agradeço por mais um dia de vida, por mais um domingo na tua presença, esse domingo maravilhoso, esse domingo sensacional, abençoado que o Senhor nos permitiu viver mais uma vez. Deus nos abençoa, prepare os nossos ouvidos, os nossos olhos para o culto da noite, às 18 horas, aqui na Comunidade de Família em Cristo, mais uma live na tua presença. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos, toma nossos familiares e toma o nosso domingo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua família e que você sorria, que a alegria do Senhor transborde sobre a sua vida e que você busque conhecer cada vez mais esse Deus grandioso, que é o Deus que a gente serve. Amém? Um beijo grande, gente. Deus abençoe vocês.